O presidente Gustavo Petro nomeou Richard Gamboa diretor de assuntos religiosos. Se você está na Colômbia e segue uma religião, deveria temer o que está por vir. Vou contar alguns fatos curiosos sobre Richard Gamboa, coisas que quase ninguém conhece. E a propósito, nem preciso dizer que se Gustavo Petro está te dando honras, esse já é o primeiro sinal de alerta de que você está fazendo algo errado. De modo geral, Richard Gamboa se identifica como judeu e comprou online um título rabínico de $150, que qualquer um pode adquirir. Por curiosidade, meu cachorro Firulais também tem o mesmo título que Richard Gamboa. Vamos ver esse detalhe depois, para que você, espectador, possa comprar um título de rabino como Richard Gamboa ou meu cachorro Firulais Ben Chihuahua. Aqui, Richard Gamboa mostra o título que comprou por $150 online. Concedido pelo Conselho Rabínico do Seminário Teológico Interreligioso Esotérico, que frudia. Aqui assina a reitora do seminário, é a reverenda Kátia Romanoff. Para aqueles que dizem que Firulais Ben Chihuahua, que aliás, eu não tenho cachorro, Firulais não existe, paga $150 e uma reverenda assina o seu diploma de rabino. Mas as reverendas não eram cristãs. Vou apresentar um pouco da autobiografia escrita por Gamboa sobre si mesmo. Seu nome original era Ricardo Rodrigues Gamboa. Se nasceu Ricardo Rodrigues Gamboa, por que trocou para Richard Gamboa Ben Eleazar? Ele mudou de nome por causa do padre Eliezer Salzman, que aliás era um padre acusado de abusar de crianças. Já começamos bem. Já começamos mal. Mudar o sobrenome para adotar o nome de um padre que abusava de crianças. Mas além disso, se vangloriar de ser rabino, Richard Gamboa também diz que é formado pela Universidade La Salle. Confira a tese de graduação dele na Universidade La Salle. Os católicos de tradição hebraica na América Latina, escrita quando ainda era Ricardo Rodrigues Gamboa. Deixo a descrição do link para que vocês acessem a tese da La Salle, vocês podem entrar em contato com eles. A maior parte da tese não é sobre os católicos hebreus e tudo isso, mas sim sobre Richard Gamboa, ou seja, ele mesmo. Ricardo Rodrigues escreve uma tese sobre ele mesmo, que é Richard Gamboa, suas duas personalidades. Ele escrevendo sobre ele. Ricardo Rodrigues Gamboa menciona nos agradecimentos de sua tese: quero agradecer de maneira especial às suas senhorias os rabinos, Alfredo Goldschmidt, o grão-rabino da Colômbia, e a Richard Gamboa Ben Eleazar, rabino-chefe da bênção, por sua amável atenção e colaboração. Ou seja, Ricardo Rodrigues Gamboa está agradecendo a Richard Gamboa Ben Eleazar, mas Ricardo Rodrigues Gamboa é o mesmo Richard Gamboa Ben Eleazar. Ele está agradecendo a si mesmo em sua própria tese? Ricardo Rodrigues Gamboa escreve que Richard Gamboa ia à sinagoga Adat Israel quando era jovem. Que estranho. Porque Richard Gamboa, em sua autobiografia, ele lembra de seus eventos de Natal, teve uma juventude totalmente cristã. Richard Gamboa realmente frequentava a sinagoga na Colômbia quando jovem? Vocês podem contatar a comunidade judaica da Colômbia, que já divulgou comunicado oficial e não tem vínculo com Richard Gamboa. Richard Gamboa não frequentava a sinagoga? Richard Gamboa só frequentou a sinagoga há cerca de 15 anos, quando buscava se converter ao judaísmo. Mas ao enfrentar essa barreira, Richard Gamboa criou seu próprio judaísmo liberal e independente, ou seja, seu próprio judaísmo. Cabe esclarecer que na Colômbia, por lei, você não pode negar a uma pessoa a sua religião. Ou seja, se uma pessoa se auto-percebe como judia, você não pode dizer que ela não é judia porque estaria violando a lei. Richard Gamboa se beneficia dessas leis, pois ninguém pode negar que ele se declare judeu. A legislação colombiana o protege. Richard Gamboa, de repente, pode se declarar judeu pela lei na Colômbia. Vamos seguir lendo a tese para entender como ele virou rabino. Richard Gamboa escreve que o Senhor falou com ele em voz audível, dizendo que ele estava destinado a exercer o rabinato, não junto aos judeus messiânicos, mas com a Igreja Católica. Richard Gamboa escreve que queria ser rabino da Igreja Católica. Vocês já ouviram falar de rabinos da Igreja Católica alguma vez? Gamboa continua escrevendo que o Espírito Santo lhe dizia que a ordenação rabínica deveria ser ministrada por um sacerdote católico de origem judaica. Vimos que o Espírito Santo orientou a se tornar rabino católico. Agora veremos como também indica adotar o nome Gamboa Ben Eleazar. Então ele acrescentou o nome Ben Eleazar, filho de Eliezer, da casa de Arão. Por quê? Porque o Espírito Santo havia me revelado, diz Gamboa, que o padre Salzman, que já vimos que foi esse pedófilo que abusou de crianças. O padre Salzman e eu descendíamos da casta sacerdotal judaica. Ele diz para ele: você é descendente de Arão, o irmão de Moisés do Êxodo.
Se eu não fosse um judeu legítimo nessa ordem de linhagem, não teriam me aceitado no Seminário Teológico Interreligioso de Gadsby, Flórida, para me formar como rabino. Não é bem assim, porque também Firulais Ben Chihuahua, meu cachorro, que na verdade eu não tenho cachorro, é um cachorro imaginário, também tem o mesmo título que Richard Gamboa. E Firulais Ben Chihuahua não tem linhagem até Arão, o irmão de Moisés. Para mostrar como é fácil adquirir esse título, vou apresentar David Gittes, influenciador na Rede X, demonstrando a compra. Neste site, eles oferecem vários certificados para pastor, para rabino, então decidi, para conhecer um pouco mais, realizar o processo e obter um certificado de rabino. Um processo que me levou apenas alguns minutos, qualquer um pode fazer, se tiver um cartão de crédito e estiver disposto a pagar $150 pelo certificado de rabino e mais $7 pelo envio por correio. Realizei o pagamento e, de fato, em poucos minutos me disseram que eu já sou rabino e em poucos dias recebi pelo correio meu certificado de rabino, que está aqui. Vamos ouvir a defesa de Ricardo Rodrigues Gamboa. Eu me formei como rabino perante o Beit-Din de um seminário teológico interreligioso nos Estados Unidos. O movimento judaico liberal e independente não busca reconhecimento de outras comunidades judaicas. Nos basta o nosso próprio reconhecimento, por isso temos nossos próprios rabinatos, por isso temos nossa própria halachá e não ficamos batendo nas portas de nenhuma outra comunidade judaica pedindo para sermos reconhecidos. Agora bem, este é um certificado de filiação e designação que me foi emitido pelo Conselho Rabínico Livre e Independente das Américas, que é o Beit Din, o tribunal rabínico do qual eu dependo. Inclusive, estou devidamente credenciado pelo Beit Din. O importante é que existe uma documentação que comprova vários problemas. Primeiro é que ele foi o fundador do judaísmo independente das Américas, não sei mais o quê. Ou seja, ele cria uma organização para dizer, vejam, eu sou respaldado pela organização que eu mesmo criei. Além disso, eu tenho uma carteirinha, um cartão que foi dado pela organização que eu criei. Como podem me refutar? E não podemos refutar o rabino Richard Gamboa porque ele diz que foi ordenado pelo Seminário Esotérico Interreligioso de Gainesville, Flórida. Está aqui. Procurem na internet. Não existe tal seminário. É como se eu comprasse um diploma de médico por $150. E, como não sou reconhecido pelo Ministério da Saúde, eu abro a Associação Independente de Doutores das Américas. A Associação de Doutores das Américas me deu uma carteirinha e um papel que eu mesmo imprimi. Agora já sou doutor. Devo esclarecer que Richard Gamboa só chegou onde está por seu ódio a Israel, não pelo trabalho interreligioso, já que Gustavo Petro também detesta Israel. Vale lembrar que vários ministros do governo Petro já saíram por discordarem de todas as besteiras que o governo está fazendo. E é por isso que Gustavo Petro precisa colocar no topo todos aqueles que se alinham com sua ideologia antissemita. O engraçado é que essa publicação que o Richard Gamboa mesmo fez confundiu a bandeira dos palestinos com a bandeira do Sudão. Ele nem entende a causa que supostamente apoia. A bandeira do Sudão, um país na África, outra região geográfica, tem outras cores. Ele nem entende o que está fazendo. Nem vou citar que ele pertence à seita religiosa de Moon, isso mostro para vocês depois. Vou fazer um vídeo muito mais longo mostrando detalhes e mais detalhes de quem é esse Richard Gamboa, porque aí vou trazer surpresas para vocês que ainda não mostrei, coisas muito mais graves. Não esqueçam de nos procurar na página Filosofia Judaica. O vídeo completo está no YouTube. Como eu disse, se vocês seguem uma religião na Colômbia, lamento, pois o que virá é grave, mas tenho esperança. Se Petro sair do poder, todos esses que foram colocados apenas de enfeite também cairão. Mando um abraço para vocês de Israel, de pé, porque a mentira sempre cai, a verdade sempre triunfa. Tudo de bom, Shalom.